Ouça agora uma palavra de fé e esperança com o pastor Edinauro Tavares. Glória a Deus. Meus irmãos amados, os cumprimento com a doce paz do Senhor Jesus. Motivo de alegria estar aqui mais uma vez para vos trazer a palavra do Senhor. Louvar a Deus pela vida dos pastores desse ministério, pastor Maicon Cavalcante, esposa pastora Edivana. Deus abençoe todo o corpo de obreiros dessa amada igreja. Me sinto feliz e me sinto alegre de estar com vocês nessa noite para juntos ouvirmos a palavra do Senhor. Amém. Encontre na sua Bíblia profeta Isaías, capítulo 61, profeta messiânico. Foi aonde Deus me levou quando o pastor Maicon me fez o convite. Essa palavra ardeu no meu peito. Eu quero compartilhar com os irmãos. Você que está em casa nos assistindo através da live, você pode também pegar uma Bíblia e nos acompanhar neste exato momento. Amém, meus irmãos? Quem achou a palavra, diga amém. Diz a palavra do Senhor, Isaías capítulo 61, verso 1 diz: o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos, e a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes, a ordenar acerca dos tristes de Sião, que lhes dê ornamento por cinza, óleo de gozo por tristeza, veste de louvor por espírito angustiado, a fim de que se chame árvore de justiça, plantação do Senhor, para que ele seja glorificado. Até aqui, amém, meus irmãos? Tome o vosso assento nessa noite gloriosa. Meus queridos irmãos, estamos numa conferência, e esse tema aqui o pastor Maicon, na direção do Espírito Santo, colocou, é de suma importância para a nossa vida. Bendito o nome do Senhor. E quando nós lemos o tema dessa conferência, nós encontramos que é um tema condicional. Aleluia. Porque ninguém consegue fazer a obra de Deus sem a unção do Senhor, sem a presença de Deus. E o tema é unção para servir. Diga comigo, unção para servir. O senhor observa uma condicional acerca do texto: unção para que eu possa servir e fazer a obra de Deus. Bendito o nome do Senhor. O livro do profeta que lemos, do profeta Isaías, obrigado, é um livro que é conhecido no Antigo Testamento como o Evangelho do Antigo Testamento, porque é o livro que mais fala acerca das profecias que abrange acerca do Filho de Deus, Jesus de Nazaré. E nessa noite, quando nós lemos o verso 1, é interessante que a gente observa que é uma alusão acerca da Trindade, ou da Santíssima Trindade, em comunhão, agindo juntos. Louvado o nome do Senhor. Ele diz: o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim. Quando eu li esse texto, a gente pode observar que o profeta Isaías está sendo usado por Deus para fazer uma alusão acerca do ministério terreno de Cristo sobre a face da terra. Quando ele diz o Espírito do Senhor, ou seja, o Espírito Santo, aleluia, está sobre mim. Bendito o nome do Senhor nosso Deus. Isaías usado aqui, aleluia, ele faz uma alusão, ele faz, aleluia, um contraste acerca
do ministério de Jesus ao vir ao mundo para pregar a palavra de Deus. Bendito o nome do Senhor. Quando lemos o evangelho de Marcos, Marcos apresenta o próprio Cristo como o servo, aquele que veio servir, aleluia, e fazer a diferença. Bendito o nome daquele que vive para todo sempre. O Espírito do Senhor Jeová, ou seja, de Deus, estará sobre mim para pregar boas novas aos mansos. Enviou-me a restaurar os contritos de coração e a proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisão aos presos. Bendito o nome do Senhor nosso Deus. Aqui você observa no texto que Isaías está fazendo uma alusão acerca do ministério de Jesus de Nazaré sobre a face da terra. Quando lemos, aleluia, o livro de Mateus, que fala acerca da abertura ou do início do ministério de Cristo, quando ele veio sobre o mundo com 30 anos de idade, Jesus começa a fazer a obra, começa seu ministério, quando ele foi conduzido por João Batista no Rio Jordão para ser batizado pelo mesmo, aleluia. Neste exato momento eu posso entender esse contraste quando Isaías, ele diz que o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim. No momento em que Jesus foi até João para ser batizado pelo mesmo nas águas do Rio Jordão, aleluia, naquele exato momento, Jesus, ao emergir sobre as águas, ao ser batizado por João Batista, quando Cristo sai da água, o texto diz que o Espírito Santo, ele vem em forma corpórea de uma pombinha e pousa sobre Jesus, e vem aquela voz dizendo: este é meu filho amado, em quem tenho me comprazido, ou que tem me compraz. Aleluia. Aqui a gente observa a concretização, aleluia, do ministério de Jesus naquele exato momento. Bendito o nome do Senhor. Aqui eu observo que Jesus está sendo naquele momento revestido de poder e autoridade para fazer a obra do Senhor nosso Deus. A unção de Deus naquele momento repousa sobre Jesus, e naquele momento ele é conduzido pelo próprio Espírito Santo. Aí começa a sua trajetória ministerial sobre a face da terra. Quando Cristo sai das águas batismais, ele foi conduzido pelo próprio Espírito Santo, aleluia, ao deserto para ser tentado por Satanás e para vencer o mesmo. Bendito o nome do Senhor, aleluia. A unção de Deus sobre a vida do Filho fez com que ele vencesse. Vai te ajudar nessa caminhada de perseverança. Bendito o nome do Senhor nosso Deus, aleluia. Por que Jesus venceu a Satanás no deserto? A unção de Deus estava sobre a sua vida. Isaías profetiza, Isaías faz uma alusão, aleluia, do ministério de Cristo sobre a face da terra. Nas águas do Rio Jordão se concretiza, aleluia, o Espírito Santo vem em forma corpórea de uma pombinha, pousou sobre Jesus, e ali naquele momento ele é revestido de poder e autoridade para pregar, aleluia, e anunciar as boas novas. Bendito é o nome do Senhor, o nosso Deus. Aqui onde observa, meus amados irmãos, a missão de Jesus. Jesus veio como servo para servir, veio para nos dar uma lição que todos nós que aceitamos a Ele como Salvador de nossas vidas, é necessário a gente entender que nós somos servos. A unção de Deus, aleluia, e muitas pessoas levam essas coisas para um outro lado. Deus não nos dá unção para estar pulando nos púlpitos, não. A unção de Deus na nossa vida é que possamos servir a Ele com alegria, com excelência. Bendito é o nome do Senhor nosso Deus. A unção que está sobre a tua vida é para você servir ao Senhor com alegria. Quem tem essa palavra, glorifica Ele nesta noite, pelo poder do nome de Jesus de Nazaré. Quando Cristo vence a Satanás por intermédio da unção de Deus na sua vida, quando Ele sai do deserto, aleluia, Ele vem pregando a palavra de arrependimento. Arrependei-vos, porque era chegado o reino dos céus. E as pessoas que estavam em trevas, diz a palavra,
que eles viram uma grande luz pousando sobre a vida deles. Cristo vem do deserto cheio da presença, cheio da unção, aleluia, para pregar, para anunciar as boas novas. Bendito é o nome do Senhor. E essa mesma unção que pousou sobre Cristo, essa mesma unção que pousou sobre a vida dele, essa mesma unção ele tem para a sua igreja reservada, para todos aqueles que creem, que acreditam. Bendito o nome do Senhor nosso Deus, aleluia. Ele vai colocar essa unção sobre a sua vida, para você levantar a mão, expelir os demônios, curar os enfermos. Bendito o nome do Senhor. Quantas pessoas têm parado no tempo, irmãos? Deus nos deu essa unção. Não foi para ficar parado em casa, não foi para colocar desculpas, não. Deus te deu a unção para você levantar a sua mão e expulsar os demônios, para você curar os enfermos, para você pregar a boas novas, boas notícias. Deus te chamou em justiça para ser um instrumento dele sobre a face da terra. Bendito o nome do Senhor nosso Deus. Cristo veio para servir como servo, aleluia. Ele veio para servir a sua igreja. E naquele grande dia, quando estivermos lá na glória, bendito o nome do Senhor, participando das grandes bodas do Cordeiro, Ele vai estar lá para servir a sua igreja. Quem vai estar lá, levanta a sua mão, deixa eu ver. Bendito o nome do Senhor nosso Deus. Ele como servo vai estar para servir a sua igreja. Bendito o nome do Senhor Jesus, nessa noite maravilhosa. Bendito o nome do Senhor. Quando lemos João capítulo de número 3, que foi falado aqui na leitura introdutória, Jesus, ele estava sentado à mesa com seus discípulos. Bendito o nome do Senhor. O texto diz que depois da ceia, ele tira a sua roupa, cinge-se com uma toalha, ele pega uma bacia, coloca água, e ele chama os seus discípulos para lavar os seus pés. Pedro reluta, que ele não era digno. Senhor, tu não pode me lavar. Ele disse: Pedro, se eu não te lavar, tu não tens parte comigo. Bendito o nome do Senhor. Então Senhor, então lava minha cabeça, lava o corpo todo, aleluia. Ele veio para servir. Ele pega a água, coloca numa bacia. Como judeu, ele traz os costumes da Bíblia, do Oriente Médio. Bendito o nome do Senhor. E as pessoas hoje trazem essa palavra de uma maneira diferenciada acerca da água que estava na bacia. Cristo traz os costumes do Oriente Médio, até porque ele era judeu. Porque naquele tempo todo viajante que chegava de uma estrada empoeirada, de uma viagem, sempre tinha um serviçal na porta da casa com uma bacia de água, porque ninguém entrava na casa de ninguém com os pés sujos. Louvado o nome do Senhor. E o serviçal que estava com aquela bacia de água, ele lavava os pés dos viajantes, para que eles pudessem adentrar na residência ou na casa das pessoas. Ou seja, Cristo, ele faz uma alusão, ele traz que ele veio para servir. Bendito o nome do Senhor, e dar a sua vida para todos aqueles que o amam. Louvado o nome do Senhor nosso Deus. Queridos, amados irmãos, quando nós lemos a palavra de Deus, quando fala de servo, porque hoje as pessoas, muitos dos obreiros, hoje eu sei que aqui tem servo que serve o pastor Maico, mas no tempo de hoje, tem muitos obreiros que não querem mais servir, obreiros que só querem a tribuna para pregar. Se você falar: meu filho, passa uma vassoura nessa congregação, ele acha que ele não pode, porque ele já é obreiro, que já prega a palavra. Meu filho, limpa esses ventiladores aqui, lava a janela, faz alguma coisa. Ele começa a relutar. Utilizam para fazer a obra do mestre, porque a obra, amados, não é só pregar nas tribunas, não. A obra é evangelizar, entregar uma literatura, ajudar o pastor do templo em algum serviço da igreja. Isso é ser um servo com excelência. Bendito o nome do Senhor. Quem está entendendo essa palavra, levante a sua mão e dá glória a Deus nessa noite. Quantos servos tem aqui nessa noite? Levante a sua mão. Diga isso para os irmãos: você é servo, então sirva com alegria. Bendito o nome do Senhor nesta noite gloriosa. Nós olhamos
para as escrituras do Antigo Testamento, vamos encontrar, aleluia, pessoas que foram sucessores ao estar do lado dos seus senhores. Lemos a história de Moisés. Quando Moisés morre, Josué, ele se torna sucessor de Moisés. Por quê, pastor? Porque era onde Moisés estava, lá estava Josué do lado dele, o seu servo, o seu servidor. Porque o servo tem que estar do lado do seu senhor. Quem tem essa palavra, levante a sua mão e dá glória a Deus, aleluia. Aonde Moisés estava, lá estava Josué. Se Moisés ia para a tenda, Josué ia com ele. Se Moisés subiu ao Monte Sinai, lá estava Josué com ele. E naquele tempo tinha muitas pessoas, aleluia, os cabeças das tribos, que poderiam muito bem suceder a Moisés. Mas Deus olhava do céu e observava: ali tem um Josué que vai suceder o meu servo, bendito o nome do Senhor. Ali está um servo que faz a diferença, bendito o nome do Senhor nosso Deus. A Bíblia diz que quando Moisés morre, Josué assume o comando, a liderança, e passou a servir a nação de Israel. Bendito o nome daquele que vive para todo sempre, aleluia. A Bíblia fala também do profeta Elias, aleluia, que tinha como servo Eliseu. E aonde Elias estava, ali estava Eliseu servindo Elias. Quem entende essa palavra, levante a sua mão. Deus quer levantar nesta geração, Deus quer levantar servos por excelência. Deus quer levantar Josué, Deus quer levantar Eliseu nesses últimos dias, bendito o nome do Senhor. Deus quer te ungir com o Espírito Santo, para você ser diferente para essa geração, para que as pessoas possam olhar para você e dizer: esse tem a presença de Deus. Remantaramanas. Quem tem essa palavra, levante a sua mão. É conhecido, a unção identifica o servo de Deus, porque era onde Eliseu passava, a unção que estava sobre a vida dele o identificava: esse aí é o homem de Deus. Toda vez que ele ia para Sunem fazer a obra com Geazi, o seu servidor, sulamita, se debruçava sobre a janela, aleluia, e olhava e dizia para o seu esposo, que já tinha uma idade avançada, ele olhava para Eliseu e dizia: esse aí é um santo homem de Deus. Pastor, o que identificava Eliseu? A unção que estava sobre a vida dele, bendito o nome do Senhor. Levante a sua mão que eu quero profetizar. A unção de Deus sobre a tua vida vai identificar a pessoa que você é. Ele vai olhar para você e dizer: essa aqui é um homem de Deus, essa aqui é uma mulher de Deus. Essa aqui é diferente, ela é serva, aleluia. Bendito o nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. A unção identifica o nosso caráter com Deus, o nosso relacionamento com o Senhor. Jesus Cristo de Nazaré, ele nos deixou esse grande exemplo. E como servo, como serviçal, como aquele que lavava os pés dos discípulos. Pastor, mas isso é uma tradição? Era, porque hoje tem algumas seitas aí que leva isso ao pé da letra. Tem algumas igrejas que fazem isso aí, que pega um monte de bacia, chama aquele pessoal todo, coloca aí: bora lavar os pés desse pessoal aí, porque Jesus disse na palavra que nós temos que lavar os pés. Mas isso, Cristo quis deixar um exemplo de serviço para todo aquele que o aceita como Salvador. Tem que entender que é servo, bendito o nome do Senhor. Você é servo, nós somos servos para servir a igreja. Porque não, eu vou falar aqui no nome de Jesus, porque não adianta lavar só os pés se a alma está contaminada, meu filho. Não adianta lavar só os pés se a língua está contaminada. Não adianta lavar só os pés se fala mal da vida de todo mundo. Ah, irmãos, bendito é o nome do Senhor nosso Deus. Cristo deixa um exemplo de serviço. Olha, da maneira que eu estou fazendo, vocês vão fazer também.
Bendito o nome do Senhor. Tem muita gente aí criticando a igreja, porque não lavou os pés. Certa feita eu estava lá na igreja, e chegou uma jovem de uma outra denominação, e era culto de ceia, e nós assembleianos, nós aprendemos de maneira diferenciada. Eu ministrei a ceia, preguei a palavra, Deus operou, aleluia. Terminou o culto, e ela veio: pastor, aqui não tem a cerimônia do lava-pés. Digo: não, minha filha, a gente é aqui assembleiano. Eu tentei explicar para ela acerca desse costume do Oriente Médio daquele tempo, e trazendo para os nossos dias. Ela não entendeu acerca da doutrina que ela havia recebido. Bendito o nome do Senhor. Mas todos nós aprendemos que Cristo quis nos deixar um exemplo de serviço para você, para mim, para cada um de nós que almejamos o episcopado, que almejamos o ministério. Temos que entender que nós não somos maiores do que ninguém. Você não é melhor do que ninguém. Nós somos diferenciados, e aquilo que faz com que nós venhamos ser diferente é a unção de Deus sobre a nossa vida. Bendito o nome do Senhor. Quem entende essa palavra, glorifique a Jesus de Nazaré.